Que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. Nós estamos na disciplina Seitas Heresias, e aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Esta disciplina, ela está dentro daquilo que nós chamamos de teologia pastoral ou teologia prática. Existem algumas abordagens dessa disciplina no campo da teologia, que são a apologética, as religiões comparadas, a história das religiões. Então, são alguns aspectos que nós vamos e estamos abordando, mas de uma forma bem panorâmica. Este é o primeiro AVA da aula dupla 2, que é a aula 3 e 4, sendo a primeira parte da aula 3. Nós estamos a iniciar uma nova aula dupla e na anterior nós falamos muito sobre conceitos. Dentro dessa ideia de conceitos, nós conceituamos para que ficasse claro em nossa mente a questão da etimologia da palavra seita. Porque muitas vezes nós utilizamos a palavra seita, mas não consideramos o que realmente é o conceito dessa palavra. Então, nós vimos que existe a ideia de seita herética, que é o conceito histórico da igreja cristã, mas também hoje nós temos o conceito de seita social, que é da ciência da religião. E basicamente é a abordagem, por exemplo, do aspecto político ou governamental. Quer dizer, o governo em geral confunde seita herética com seita social. Mas na prática, na legislação, o que eles devem tratar é de seita social, quando se considera o termo seita. Porque hoje muitos até têm retirado essa ideia de utilizar o termo seita, porque ele tem em si um aspecto muito negativo. E aí vem também a questão de seita religiosa, né, que é o aspecto científico, ou seja, a divisão da religião. Então, quando se utiliza seita como uma divisão de uma religião, é um aspecto. Mas quando se utiliza como seita social, que é o aspecto que a ciência da religião hoje tem chamado a atenção, ou seja, um grupo que é perigoso, que tem uma conduta perigosa e às vezes até criminosa e até ilegal, né? Isso é um aspecto que o governo pode considerar. Agora, seita herética é só um aspecto da igreja, não é do governo. Porque cada religião vai ter o seu aspecto do que é heresia. E nessa aula dupla, nós vamos abordar um pouco mais sobre heresia. Então, nós temos aí a heresia em conceitos. Então, primeiro, o conceito bíblico, que é o histórico cristão do que é heresia. E agora, um novo conceito para heresia, que é um moderno e científico, na ideia do conceito laico, né? Então, a heresia como um erro social. Mas esse é um aspecto que nós não vamos fazer uma abordagem muito grande. Nós vamos ver agora do ponto de vista teológico e bíblico. E vamos ver etimologicamente o que significa heresia, que vem de um termo grego que é airesis, que significa escolha, seleção ou preferência. Nós vemos na Bíblia alguns textos bíblicos que aparece essa palavra. Está em Atos 5,15, Atos 15,5, Atos 24,5, 26,5 e 28,22. Mas também tem em Gálatas 5,20 e 2 Pedro 2,1. Nós vamos ver de forma geral e vamos começar olhando na Bíblia agora. Comecemos com Atos 5,17, que diz: E levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram de inveja. Veja, aí o termo é seita, mas no original a palavra é airesis, ou seja, heresia. Nesta ava vamos fazer um exercício de interpretação bíblica com análise de texto. Veja no grego, isso é as palavras com as letras gregas, mas nós, para entendermos, porque você não tem um estudo de grego, você tem que transliterar. E a transliteração é isso que está aí, as palavras
com a transliteração, ou seja, a transformação para aquilo que é as nossas letras latinas, né? Então você tem essa transliteração e nós vamos seguir em frente, porque nós vamos entrar dentro dessa palavra que está aí, tá vendo? Aireses, né? Então, quando você entra nessa palavra especificamente, eu estou tirando ela do texto agora, nós entramos então no aspecto de que aireses ou aireses é um termo traduzido por seita, mas é a palavra usada pela igreja depois da escritura bíblica para definir doutrina errada ou falsa. Qual é a seita? A palavra traduzida por seita aqui é aquela da qual deriva a palavra heresia. Significa simplesmente seita ou partido. E não é usado no sentido ruim, como implicando reprovação ou mesmo erro. A ideia que nós atribuímos para ela de erro e de negar doutrinas fundamentais da religião, no caso cristã, é uma que não ocorre no Novo Testamento de uma forma geral. No início, a ideia de heresia era de que seria uma proposta de um grupo que promove uma divisão de pensamentos. E isso pode ser bom ou ruim. Depois a ideia ficou totalmente negativa, pois a igreja, que virou a Igreja Católica Apostólica Romana, assumiu a doutrina de que somente a igreja do governo, que era do Império Romano, era a correta. Todos, então, que tinham pensamentos diferentes da igreja institucional eram heréticos. Mas temos que analisar os textos bíblicos. Então, veja, a heresia no sentido negativo, ele assumiu por causa do contexto histórico de que havia uma só igreja reconhecida. Hoje, por causa da realidade que nós vivemos, a ideia heresia ela é muito complicada, porque nós temos muitas igrejas institucionais, reconhecidas e não reconhecidas, não importa aqui, porque nós queremos ser reconhecidos pelo governo, é óbvio, é certo até. A Bíblia fala que nós temos que estar de acordo com as leis do nosso país. Mas o reconhecimento ou não infere de que nós somos ou não somos igreja. Nós somos ou não somos igreja se nós seguimos a Bíblia Sagrada. Mas vamos continuar. Na Bíblia nós temos esses outros textos. Nós vamos seguir em frente olhando mais textos. Atos 15:5 diz: alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Então aí já é um grupo de pessoas judeus convertidos e que eram até fariseus e que queriam impor sobre a igreja a lei mosaica. E veja, da seita, que no termo no original, seita aqui é o sentido de seita, de divisão de uma religião, mas o termo é aireses, ou seja, heresia. Outro texto, Atos 24:5, diz: tendo achado que esse homem é uma peste e promotor de seduções entre todos os judeus por todo o mundo e principal defensor da seita dos nazarenos. Aí a gente já vê a divisão da religião judaica por parte dos romanos, chamando os cristãos já de uma seita da religião judaica. Para eles era uma religião. E isso é o início da ideia dos cristãos. Nós éramos chamados de seita dos nazarenos, por causa de Jesus ser de Nazaré e chamado nazareno. Mais uma vez, a palavra em Atos tem o sentido de seita, mas no sentido de divisão de uma religião. Veja Atos 26:5. Sabendo que de mim, desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Agora nós encontramos o termo que originou até a ideia de religião, como falamos, mas também aqui está seita como divisão de uma religião. O termo secta foi uma proposta teológica do latim, ou seja, a tradução latina aqui, a Vulgata Latina, é que colocou no lugar de aireses, do grego, a palavra secta. Ou seja, foi a igreja que criou a ideia de que é doutrinária.
a secta, ou seja, seita herética. Então, a palavra para religião, nesse texto, dá a ideia de aspecto sociológico da religião, ou seja, um grupo que tem rituais e crenças. E seita é divisão de religião, mas no original seria a palavra heresia. Portanto, podemos ver como a igreja começou a dar a ideia da palavra aireses como secta. Mais tarde, a igreja dividiu o termo em dois sentidos: aireses como seita ou grupo herético e aireses como doutrina herética ou falsa, que é o próprio termo heresia. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti, ó, o que sentes, porque quanto a essa seita notória, nos é em toda parte se fala contra ela. Atos 28, 22. Mais uma vez, a palavra no livro de Atos, a palavra heresia tem o sentido de seita como um grupo de uma religião. Agora, olhando para o apóstolo Paulo, nós vemos dois textos interessantes. Gálatas 5:20 diz: idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Paulo traz agora um sentido negativo para a palavra aireses. Veja em 1 Coríntios 11:19. E até importa que haja entre vós o que? Heresias. Para os que são sinceros se manifesta entre vós. Paulo traz o sentido negativo para a palavra heresia. Mas nesse texto, a interpretação é mais um grupo que promove divisão. Contudo, todo grupo que tem ideia divergente, daí a ideia, né, a interpretação de heresia como uma doutrina errada. E também houve entre os povos o povo falsos profetas, como o que entre vós também há falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina perdição. Olha 2 Pedro 2:1, Pedro utiliza a palavra dando um sentido negativo. Mais tarde virou o sentido de uma ideia falsa, mas no contexto é um grupo com uma ideia falsa, ou seja, falsos profetas e falsos doutores. A palavra grega aireses, ela aparece 9 vezes no Novo Testamento e estão aí as palavras ou as palavras que provêm da palavra grega aireses, né? Então tem dessa forma, mas são 9 vezes. É interessante que na numerologia simbológica da Bíblia, o 9 tem o sentido do Espírito Santo. Pode ser, não sabemos. Talvez que somente o Espírito Santo pode dissipar as divisões e pensamentos errôneos da igreja. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com todos aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, meditando palavras suaves e bajulação, engana o coração ingênuo. E está aí em Romanos 16, 17 e 18. Isso é um alerta que a Bíblia traz para essa realidade das divisões que podem promover aquilo que nós chamamos de heresia. Vamos terminar com as palavras de Jesus que ele nos alerta. Mateus 7, 15 a 20. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim, frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos frutos vocês os conhecerão. Então esse é o alerta que a Bíblia nos dá e eu queria deixar com você como última palavra. Aqui é o professor e pastor Marco Faleiro, na disciplina Seitas e Heresias, do curso de liderança na Logos Ensino Superior de Teologia. Que Deus abençoe você e fique alerta, porque pelos frutos nós conhecemos a árvore.